Este podcast tem o apoio da Visionary Experience, uma empresa que trabalha com todos os tipos de materiais para pastelaria, cake design e tudo o que tenha a ver com doces. Olá, eu sou a Magda Gomes e sejam bem-vindos a este podcast onde vamos descomplicar o cake design. Hoje o nosso convidado é o Reinaldo Campos. Olá, Reinaldo, Olá, bem-vindo, Magda. bem-vindo a este Obrigado. podcast. Obrigada por aceitares este convite, é um prazer para mim ter-te aqui. Para além de trabalhares na área, ficaste meu amigo e isso também se reflete em tudo o que nós vamos fazendo juntos, em todos os projetos que nós vamos desenvolvendo. Mas eu queria começar por te perguntar, como é que um biólogo Sim. com doutorado acaba no cake design? Pois é. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz em ser lembrado. É uma honra para mim estar aqui do seu lado, um artista de excelência. Obrigada. E obrigado mesmo pelo convite. Essa história do biólogo é engraçada. Eu acho que primeiro veio a paixão pela confeitaria, né, pela pastelaria, mas o percurso me levou para a biologia. Eu sempre, desde que eu me lembro, desde criança, eu tive duas paixões na vida, que é a culinária, em especial a confeitaria, o cake design, sempre me encantou demais. Sempre doces, eu sou apaixonado por doces, salgados não faço questão não, mas os doces são irresistíveis. E eu sempre gostei muito de dar aulas, de ser professor. Ah, Quando né, chegou na altura de eu escolher a minha profissão, digamos assim, eu já tinha alguma coisa em mente de trabalhar com culinária, com gastronomia, mas eu já estava com o pé ali na educação. E por conta disso eu acabei indo para biologia. Então na altura eu optei pela educação. Fui professor durante muitos anos, tive alunos de 6 anos a 82 anos. Uau. Então tive uma experiência muito grande, por vários anos eu fui professor. E a biologia foi uma coisa, a biologia é encantadora, né? Tem todas as suas fontes inesgotáveis ali, que é tudo muito encantador, e foi o caminho que eu acabei optando. E dentro da biologia eu fui parar na biologia celular e trabalhei com cromossomos, com genética, até o meu pós-doutoramento. Que foi quando então eu falei, não é o que eu quero, e eu quero ir para o cake designer e estou aqui. Isso é engraçado porque o nosso percurso é um pouco idêntico, não é? Uhum. Porque eu também sou professora e só muitos anos depois é que descobri que, apesar, uma coisa é nós gostarmos de cozinha e gostarmos de culinária, não é? Outra coisa é nós dedicarmos-nos a 100% a este mundo doce. Sim. E tu, quando vens para Portugal, tu notas alguma diferença que eu acho que existem e que são bastante grandes entre o que está a acontecer no Brasil, o desenvolvimento que o Brasil tem a nível de confeitaria, doces, festas de aniversário, todo esse mundo, quando chegas a Portugal, notas essa diferença? Sim, sim. Primeiramente, acho que pela proporção, né, a diferença de tamanho do país, de população. Então, consequentemente, as festas, pelo menos as que eu pude comparar entre as que tem aqui e as que acontecem no Brasil, elas são maiores, são mais volumosas. Então, necessita de bolos maiores, de quantidades maiores de doce, porque o número de convidados às vezes chega a ser E em exorbitante. Portugal também há aquela coisa de ninguém come bolo, ou é só um bocadinho, Hum. ou os convidados só querem um bocadinho de bolo, e então a pessoa tem tendência para nunca fazer bolos muito grandes, não só pelo valor, mas também por não desperdiçar, não é? Muitas vezes não chega, mas pronto, a pessoa tem a tendência sempre para dizer que é só um bocadinho de bolo para cada um, são muitas crianças, não vale a pena muito bolo. Tu notaste essa diferença então? Sim, sim, sim. E no Brasil é justamente o contrário. Então, sempre tem-se aquela ideia do é melhor sobrar do que Do que faltar. faltar. Então, os bolos sempre acabam sendo muito grandes mesmo. Já hoje, essas novas com a nova tendência, né, desse novo rumo que a confeitaria toma, até, digamos que se diminui um pouco, mas alguns anos atrás os bolos eram quilos e quilos de bolos para um evento.
Me lembro no casamento da minha irmã, há 25 anos atrás, mais ou menos, foram 100 assadeiras de bolo, Uau. retangulares, que eram grandes. Sim, sim, E sim. não era uma festa, um casamento gigante, mas haviam 100 assadeiras de bolo. Então isso era bolo, metros de bolo, né? Geralmente retangulares, era uma outra época, um outro conceito, mas sempre foi muito grande, porque tinha muito convidado e é melhor sobrar Do que do que falta. faltar. Sim. Mas tem essas diferenças acontecem, eu acho que por questões de tamanho mesmo, de população e enfim, e outros fatores. Mas comparando assim, acho que a maior dificuldade que eu tive aqui é um pouco de adaptação na questão dos insumos, dos ingredientes. Então, a gente tem uma matéria-prima aqui diferente de lá, e as receitas que lá funcionam, cá não funcionam tão bem. Então, precisa ter um conhecimento do que você está fazendo, para que serve a farinha de trigo, para que serve, qual a função de cada coisa, para que você consiga fazer esse Adaptar. ajuste, fazer essa adaptação nas receitas, né? E tu, aqui em Portugal, fazes bolos para fora, mas decidistes que, pelo teu percurso e pelo que eu já tive a oportunidade de saber, tu no Brasil tivestes pastelarias e padarias, Uhum, salvo erro, não é? uhum. Mas aqui em Portugal, tu queres que o teu negócio seja virado para outro tipo de público, mais personalizado, que queira fazer outro tipo de ofertas, neste sentido. Como é que está a ser essa diferença, não é? Entre ter uma pastelaria e chegares a um público mais diferenciado? Eu tive duas pastelarias, na verdade uma, mas em dois locais. Ela estava num espaço menor, depois eu acabei mudando para um outro espaço maior. E a padaria, na verdade, era uma fábrica de pães. A gente trabalhava com pães exclusivamente para lanchonetes, para hamburguerias. Uhum. Então era fechado, não tinha atendimento ao público, era só a venda dos pães para as lanchonetes mesmo. E foi assim até o final da pandemia, quando eu decidi vir para cá. E ao chegar aqui, eu senti um pouco que eu poderia contribuir um pouco, né, nessa questão do bolo mais personalizado, para um evento mais especial, digamos assim, uma coisa é, mais memorável, né? Então, eu optei por tentar dar uma contribuição dessa forma, com um pouco de conhecimento que eu tenho e que eu venho aí ao longo dos anos, mesmo com Desenvolvendo. a fábrica de pães. Eu nunca deixei a confeitaria de lado, porque é uma coisa minha. Então, eu acho que a Mas essa, confeitaria não essa sai de tua mim. ideia e eu achei isso muito interessante, de construires um vaso com uma planta, com uma flor, para que a pessoa possa oferecer em bolo, eu achei isso espetacular, porque geralmente a pessoa, eu sou essa pessoa, eu não gosto de receber flores porque Uhum, me dá pena, porque as flores morrem. uhum, E ninguém compreende isso, mas pronto, é uma coisa minha. Eu não gosto mesmo de receber flores e de as ver morrer. E elas algum dia iriam ter que morrer, por muito bem que as tratasses, não é? Mas sim. essa tua ideia de oferecer uma flor, mas em bolo, eu acho que isso é uma ideia tão interessante, porque a pessoa acaba por receber um produto diferenciado, não é? Que foi feito especialmente para aquela Aquela pessoa, não pessoa. é? E que não precisa de o ver morrer. Ou ver morrer, mas é no estômago, não é? Sim. Como é que tu estás a lidar com o público português, não é? E não só, porque Portugal não tem só portugueses, não é? Uhum. Mas como é que tu estás a lidar com esse público mais diferenciado? Eles aceitam bem a precificação? ah, Essa é uma questão que nós falamos sempre em todos os podcasts, porque Necessário. é uma questão que muito vaga, muito difícil de chegar a De uma chegar numa conclusão, não conclusão. é? E dessa própria precificação ser valorizada pelos clientes. Como é que tu estás nesse. Em aceitação, é sempre tem sido muito boa, né? Tem tido uma aceitação boa. Mas voltando um pouco, né,
a questão, essa ideia de trabalhar com esses bolos em formato de vasos de flores não é minha, né? Eu inventei a roda, isso já existe, no Brasil já existe há um bom tempo, vários profissionais trabalham muito bem com isso. Eu fiz uma formação pouco antes de vir para cá, e nessa formação a gente fez esse bolo de vaso de orquídea, foi o meu primeiro bolo vaso de orquídea. Me encantei com aquilo e vi nesse modelo, né, Um de bolo diferencial. um diferencial e muitas possibilidades. Porque eu sempre falo que é um bolo que você pode ofertar para alguém. Em vez de você levar um ramalhete de flores, você leva um bolo. Mas ele também, eu já vendi alguns bolos desse, que a pessoa queria para comemorar o seu aniversário. Então, por exemplo, o último foi para comemorar um aniversário de 50 anos, que a senhora achou era uma data especial, era 50 anos, ela estava bem, estava saudável, estava feliz e quis comemorar a Dessa altura. forma. E ela preparou toda uma cena, um salão de festa, uma mesa bonita e o bolo foi central ali. Então, o foco da mesa dela, do arranjo dela, era aquele bolo em formato de vaso. E ficou muito bom, ficou muito giro. Ela gostou muito, teve uma aceitação muito boa. Então, a aceitação, não só de quem pede, mas de quem vê, de quem conhece o trabalho, tem sido muito Positiva. positiva. A- Quando você oferece um trabalho desse para alguém, é um carinho especial. Não é não só, né, esse bolo de flores, é que a gente está falando exatamente dele. Mas quando você tem um bolo mais personalizado, né, digamos assim, independente se tem flores, se tem imagens ou se tem modelagem, né, é um carinho especial, porque ali naquele bolo você não está entregando apenas massa de baunilha, recheios e cobertura. Você tem um pouco até da personalidade Da do própria pessoa. aniversariante ou Sim, de quem sim, sim. está a receber aquela prenda, né? Então é uma maneira bonita, carinhosa, Celebrar a de vida. celebrar a Sim, vida sim. que a gente precisa fazer isso sempre que possível, né? Já aconteceu, você disse, né, das flores que Morrem. morrem, então, já aconteceu, eu mesmo ofertei para uma senhora um vaso desse. Na verdade, isso já me aconteceu duas vezes. E agora, isso foi em setembro do ano passado, e eu descobri há 2 semanas atrás que ela não comeu o bolo, que ela guardou, e que ele tá lá, como tinha a cobertura de pasta, então, obviamente, ele desidratou e tal, mas a estrutura Mantém, se mantém. manteve, né? Então, ela disse que ele ainda tá lá, é uma colecionadora de orquídeas, ela ficou encantada com o trabalho e optou por Não, não não comer. comer Então, nem sempre morre no estômago, às vezes morre na na prateleira prateleira. mesmo, né? E ela, há 2 semanas atrás, mais ou menos, ela me disse que ainda tá com o bolo lá, que as flores estão perfeitas como estavam. Isso é legal, né? Porque não é só aquela coisa de você falar assim, é um bolo. Não, é um bolo, né? É o bolo. Independente de ser, como eu já disse, né? De ser uma. A questão aqui não tá o vaso de flores, né? Mas sim aquele bolo que é feito especialmente para Especialmente uma para a pessoa. ocasião, para uma pessoa. E em termos de precificação e valorização em relação ao preço. É, Preço-valor, pronto. preço-valor. Isso é sempre complicado porque as pessoas às vezes veem mais preço do que valor, né? E isso nos dois sentidos. No Mas nosso tanto sentido aqui em Portugal como no Brasil, tu notas essa diferença ou é igual? é mais ou menos igual. Eu acho que talvez. Não, é muito próximo, assim. Se eu for forçar um pouco, eu diria que lá eles reclamam um pouco menos, assim, em relação ao valor, né? Então, eles aceitam um pouco um valor superior. Por outro lado, há muitas pessoas que fazem, então Há muita há concorrência. muita concorrência, há muitas opções, né? Então, quando alguém, sei lá, se você não concorda com o preço desse, você vai atrás de outro. Talvez isso aqui seja um pouco menor, menos pessoas fazem esse tipo de trabalho.
Então você tem uma concorrência menor, né? Aí você acaba conseguindo agregar um pouco mais de valor, né, em cima do trabalho. Talvez um pouco sobre isso. Mas a dificuldade eu acho que gera em torno do mesmo eixo, né? Que é um trabalho artístico, é um trabalho manual, é um trabalho de horas para fazer um bolo de vaso de orquídeas, são horas de trabalho. Nunca cheguei A a computar, contabilizar. contabilizar as horas todas para ver quantas horas efetivamente. Mas Porque não é só são fazer o bolo e etapas. fazer o recheio e montar o bolo, mas estruturar o bolo, fazer a decoração, fazer a pintura, fazer o recorte da própria flor, neste Exatamente. caso, quando são outros bolos, são outras Outras técnicas, necessidades, outras é, técnicas que nós temos que usar. E aí vamos buscar a questão da organização do tempo. Como é que tu geres a organização do tempo, ou que conselho é que podes dar em termos de organização do tempo? Porque eu sei que tu já tiveste a trabalhar com outras pessoas e com outros artistas e que há pouco tempo tivemos esta conversa de que opa, aquela pessoa organiza mesmo bem o tempo, porque tem um dia para cozer, tem um dia para preparar, tem um dia para decorar. Que conselho é que tu podes dar nesse sentido a quem nos está a ouvir e a ver? é, tudo vai depender do volume, né, de trabalho que você tem. A gente, se você oferece um trabalho muito personalizado, muito é, personalizado, né, muito, como se diz, muito Artístico. artístico, você vai demandar um tempo maior para aquilo dali, para aquele feito. Se é uma coisa mais de produção, por exemplo, há pessoas que fazem 30 bolos com, com toppers, com a decoração que não é aquilo que vai, você tem que ficar ali manualmente fazendo e tal. Então você consegue montar uma linha de produção. Ah, na segunda-feira eu vou cozer todos os bolos. Na terça-feira eu vou fazer os recheios. Na quarta eu posso fazer as coberturas. Depende de cada trabalho, né? Mas você consegue manter isso. Isso é muito saudável, porque te dá uma capacidade maior de produção. Não só de produção, mas de gerenciamento mesmo de tempo. Por exemplo, se a gente pegar um lado um pouco mais não vou dizer artístico, porque fazer um bolo com chantilly, com topper, não deixa de ser uma arte, é um outro tipo de arte, digamos assim. Mas se você faz um bolo de casamento, são 5 andares, 5 Andares. pisos de bolo e você precisa de 500 flores, que é o que geralmente se usa se vai Pós fazer bolo de uma casamento. cascata, você Sim, precisa sim. de 500, 600, às vezes até mais flores, né? Não parece, mas ali tem 500 flores. Você precisa ter um planejamento, senão você vai demorar meses para fazer essas flores todas. Então, por exemplo, eu preciso de 30 rosas. Eu vou fazer 30 miolinhos, depois 30 da primeira camada, elas secam, 30 da segunda camada. Porque se eu pegar e começar uma rosa do começo até o fim, outra rosa do começo até o fim, o tempo vai estar muito mal administrado e eu vou demorar muito tempo para fazer é, é, essas rosas Aí todas. tu até vais buscar a questão de o porquê deste tipo de trabalhos necessitar de reservas antecipadas. Ou Exatamente. seja, as pessoas às vezes não percebem porque é que a pessoa pede antecipação Uhum. na reserva de uma encomenda ou porque é que não pede o máximo de antecedência possível. É exatamente por causa do que tu estavas a dizer, porque é Exatamente. preciso haver um planejamento, não é? Ou um planeamento, Uhum. eu já estou a É, usar o português do Brasil, mas é preciso haver todo um planeamento daquilo que nós temos que fazer para chegar ao dia e nós estarmos tranquilos de que o bolo ficou bem estruturado, está bem decorado e isso tudo. e principalmente contar com os imprevistos, né? Que há sempre, Sempre. que há É uma sempre. rosa que partiu, você pode ter uma flor principal no bolo e na hora de colocar essa flor no bolo, ela Partiu. parte uma pétala. E aí? Eu não sei se foi no podcast com a Milena ou com a Daniela que eu contei a história dos caixões Uhum, que eu tive que fazer para o Halloween e tu estiveste comigo nesse dia, uhum, exatamente por isso, porque
foi o arrastar de uma situação. Vão ser 150 caixões, vão ser 200 caixões, e isto é uma coisa simples. E chega ao próprio dia, a pessoa não tem nada preparado, a pessoa está a fazer tudo a correr, o sistema nervoso a pedir ajuda, e o trabalho se calhar podia ter saído muito melhor, tu podias ter estado muito mais tranquila a fazer as coisas, e não estás exatamente porque não tiveste esse planeamento. E isso E isso atrapalha muito e você e prejudica. prejudica. Isso quer dizer, pode acabar entregando um trabalho que não é o que foi acordado, não é o que foi combinado com a pessoa e não é legal. Então, ter um prazo de antecedência para o pedido, né, após confirmar o orçamento e tudo, é muito importante. E dependendo do tipo de bolo que você produz, por exemplo, no caso das flores, que é o que eu posso falar com mais propriedade, você pode demorar 3 meses para executar um projeto. Porque são muitos detalhes, são muitas flores, E também depende tem de o quem tempo de você... secagem O também. tempo de secagem Sim. depende de que, se você trabalha sozinho, por exemplo, eu trabalho sozinho, então cada coisa sou eu que tenho que fazer, cada detalhe sou eu que tenho que preparar, então eu preciso ter esse tempo. Para quem não tem experiência com as flores, ela tem todo um processo de etapas. A gente precisa abrir a massa, esticar a massa, cortar a pétala, marcar a pétala, se for aramada, aramar a pétala, esperar a secagem dela com o movimento que a gente quer que ela tenha depois. Depois de seco, fazer o trabalho de pintura, fazer o trabalho de envernizamento, quando é o caso, Sim, eu, e por montar. exemplo, eu fiz a formação das rosas contigo, Uhum, e uma coisa que eu achei interessante foi quando, a meio da formação, tu dizes: vamos precisar de papel de alumínio uhum. para cada pétala. E eu pensei: que grande seca que isto é. Ou seja, é um processo tão demorado, não é? Depois acaba por ser simples na montagem, mas Aham, só tu construires uma cama para uhum. cada pétala, de papel de alumínio, só isso Já, já já é um demora, já é um tempo. processo que demora. E, e o que é que tu achas? Nós também já falámos sobre isto, os dois, quando o cliente, e eu vou buscar este assunto porque aconteceu-me há pouco tempo, quando o cliente te faz uma abordagem de: olha, eu quero um bolo e tenho 50 euros. É. E, é complicado. É Mas complicado. é assim, há público para tudo e há profissionais para tudo. Então, aquilo que tem se falado muito também, né? A gente fala muito sobre isso, nos nossos encontros a gente fala e nos outros dois podcasts também. Defina o seu público, né? Então, quando você define isso, você mais ou menos já direciona. Ninguém vai chegar para uma pessoa que faz os bolos de casamentos e tal, não sei o quê, e dizer, olha, o cliente não pode dar o preço, embora não seja o caso, né? Mas tem que tomar esse cuidado para que o cliente não dê o preço para o seu bolo. Então, eu só tenho 50 euros. Tá ok, mas esse bolo custa 80. Não, tá bom, dessa vez eu faço para você por 50. É o tipo de coisa que eu não acho muito saudável para o cake Estraga, designer. estraga. Porque uma vez, ok, foi um favor, foi amigável, foi consideração. Na segunda vez também, na terceira vez já é obrigação. Se na terceira vez você não fizer mais por 50 euros, a pessoa já fica brava com você e não quer mais. Não Vai é o falar teu, mal de não é ti, o vai falar. cliente, não é o Não é o cliente teu dela. cliente. Sim. Agora, você pode adaptar o seu trabalho ao valor do cliente, se isso for possível. É, com 50 euros, o que eu consigo com 50 euros? Bom, então você pode fazer esse tipo de bolo, usar essa cobertura, que é mais barata, usar esse recheio, usar essas flores, que são mais fáceis, mais rápidas, e você consegue ali tamanho de bolo. Sim, Talvez você consiga eu montar. por acaso recebi uma mensagem dessas, que a pessoa enviou-me imagens, inclusive. Todas as imagens eram trabalhos bastante complicados, um deles inclusive era esculpido, e a pessoa respondeu-me assim. E eu dei essa resposta de: olha, eu compreendo a sua parte, mas
nesta situação para mim é impossível. E a pessoa ainda me retornou a resposta de: pois eu vou ser sincera, porque já pedi outros orçamentos. Ou seja, as pessoas metem a dica para ver se Uhum, cola. uhum, E então exatamente. cabe-nos a nós fazer essa seleção de cliente. Uhum, E por muito que nós precisemos do dinheiro, precisamos, trabalhamos, é porque precisamos, temos sim, contas para pagar, sim. mas há que ser firme nessa situação de: eu não vou fazer um trabalho por menos deste valor. Menos que isto é estar-me a desvalorizar. E se calhar quem está a começar não compreende isto agora. Uhum, E eu percebo isso porque quando eu comecei, eu ofereci muitos bolos, eu fiz muitos descontos, fiz muitos trabalhos pelo preço da uva do mejona, material. como se costuma dizer, mas hoje em dia, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha feito as coisas de maneira diferente. E eu Sim. acho que por isso é que este podcast acaba por vir funcionar para explicarmos às pessoas que não façam isso. Não. Exatamente. Você se sujeitar, submeter a fazer um trabalho em que o cliente te dá o valor, é o que eu disse. Ele não está. No caso aí foi um pouco diferente, porque se ela te mandou uns exemplos, né? Então ela está colocando valor no seu trabalho. Uma coisa é chegar e falar assim: olha, eu quero esse bolo, mas eu só tenho 50 euros. Outra coisa é o cliente chegar para você e falar: olha, eu só tenho 50 euros. O que que você consegue O me que é que vender? dá para Né? fazer? Então, o Exato. que que dá para fazer com 50 euros, você consegue, se for viável, né, atender o pedido. Agora, quando o cliente chega com um modelo e fala: eu quero esse bolo, mas eu só tenho 50 euros, e o bolo custa 100 E lá euros, está. É a questão de tu dizes que não dá e a pessoa depois diz: eu ando a ver outros orçamentos. Ou seja, a pessoa está só mesmo a ver o que é que é, pega. Se pegar aquele ótimo, se pegar outro ótimo. E é isso que muitas vezes os cake designers e os artistas deviam ter em consideração: eu não vou aceitar este tipo de trabalho, nem vou aceitar que o próprio cliente fale comigo desta maneira, porque é desrespeitoso. sim, sim, No meu totalmente, entender, é desrespeitoso. totalmente, totalmente. E acontece, é recorrente, Exato, acontece com exatamente. frequência Mas disso. lá está, porque são várias Porque, situações idênticas e a pessoa consegue sempre alguma coisa, não é? E acaba por ir acontecendo, infelizmente. e isso que eu não apanhe depois, mas isso é culpa do cake designer. Exato. Porque é, quando você tocou no assunto, né, de quem está começando, comete erros que não deveriam e tal. Acho que o maior erro da pessoa que está começando em qualquer área, não só no cake design, mas em qualquer área que tiver, é falar assim: eu vou cobrar mais barato porque eu estou no começo. Isso não pode. Porque quando você não estiver mais no começo, eu não sei que momento que determina falar agora, eu já comecei, né? Eu já mudei Acho que tem a ver um bocadinho com a com a experiência, não é? experiência. Sim, sim. Mas você não consegue mais voltar a colocar o preço de mercado. Porque se eu começo agora a trabalhar com flores em vasos, por exemplo. Então, não, mas não tenho muita experiência, estou começando. Eu faço um trabalho bem feito? Então, independe se eu estou começando ou não. A questão é o tipo de trabalho que eu estou entregando. E se eu falo: tá bom, tá bonito, mas eu estou começando agora, eu vou cobrar 50 euros. E no momento que eu achar que eu tenho experiência, eu vou mudar isso para 100 euros. Aí o que acontece? Ah, mas era 50, agora já subiu na cabeça, já está se achando estrelinha, famosinho, já cobra 100. Então essa é uma dificuldade depois. É, tem essa questão da experiência, isso é válido, é complicado, mas eu acho que quando você põe alguma coisa no mercado, quando você vende alguma coisa para uma pessoa, principalmente nesse setor que a gente está falando de emoções, né, que você entrega aquela coisa Celebrar a de vida. celebração, você tem que entregar aquilo que foi combinado. Eu, por acaso, há uma situação muito esclarecedora para mim, que foi quando eu fiz uma formação
a formadora estava a falar com a turma e disse: eu fiz um bolo uma vez à pressa para uma amiga, porque ela quis, porque ela pediu, por favor, e faz, e faz, e faz, e eu fiz. O bolo ficou horrível, não ficou nada bem acabado, estava super fresco e, e ela tirou fotos. E quando ela tira fotos, eu fiquei a pensar: por favor, não publiques nenhuma. E isso para mim foi um abre-olhos. E eu sempre que entrego um bolo, eu fico a pensar: eu vou querer que a pessoa tire fotos e que me identifique ou não. E eu acho que isso é muito importante, nós pensarmos, antes do bolo sair, se realmente foi um bom trabalho e tu queres que a pessoa divulgue o teu trabalho. Porque muitas vezes o público comum não se apercebe de determinados erros, não é? Que um cake designer e um artista que trabalha na área já vê, não é? Mas, e acha que está ao máximo. Mas quando tu tens aquele sentimento de que, epá, eu não quero que fotografem este bolo, eu não quero que publiquem, nem que me identifiquem. Isso é sinal que tu não deste o teu melhor, que tu não fizeste, que não estavas preparado para isso, ou que não planeaste corretamente o teu tempo e as coisas correram mal. E eu acho que isso é que é importante quem está a começar e quem já está no negócio saber, Ter isso ter em mente. em mente e praticar isso, né? E é muito, muito boa essa forma de pensar, né? Gostaria ou não de ser marcado nessa foto, né? Ser identificado. E isso é super importante. Ter essa confiança no trabalho que você entrega e pensar, se eu estivesse pagando 100 euros por esse bolo, eu estaria satisfeito, estaria Feliz. feliz. Por outro lado, tem uma linha muito tênue entre aquilo que você está entregando, que você entrega em ser ou não, né, bem executado, e entre aquilo que a gente acha ou não Que se está deveria bem ser. executado. Então, às vezes, entregamos um trabalho, acho que já aconteceu com todo mundo, você entrega um trabalho mal executado e o cliente adora e todo mundo adora e tá Exato, ok, mas a gente não exatamente. fica feliz. Isso também não quer dizer que esteja tudo perfeito. São os olhos do leigo que não consegue perceber. Mas a gente também precisa ter um certo relaxamento, não no sentido de relaxado, mas né, de flexibilidade em não ficar procurando os Eu sou essa defeitos. pessoa. Eu sou essa pessoa. É, Eu sou essa é, é, pessoa que toda a gente, eu faço está isso. perfeito, e eu consigo olhar e Eu tenho pensar, fotos que eu não, não não. publico, minhas, É assim, que eu como faço em eu, casa, é um como teste, eu, alguma exato. coisa, eu Eu falo, acho que não. todos Todo mundo nós, fala, mas isso sim, tá lindo, nossa, que bonito, tá não sei o quê. Falou, não, mas essa cor não tá boa. E sim. aí, então precisa ter um pouco esse cuidado, porque senão a gente nunca Não fica levar a satisfeito com extremos, o que não levar a faz, extremos. né? E aí vem a parte da formação, porque a formação também nos ajuda a ter mais confiança no nosso Uhum, trabalho e a ter uhum, mais confiança naquilo que nós fazemos, porque as pessoas às vezes, eu e tu conversámos sobre isso aqui há uns tempos, quando eu publiquei uma caixinha de perguntas sobre os nossos encontros de cake design. uhum. E alguém me disse: eu não tenho dúvidas, eu estou esclarecida em relação a Não tudo. tenho E problema. nós os dois comentámos sobre Sim. isso de como é que alguém não tem, não é só não ter dúvidas, não tem, hum, não quer saber mais alguma coisa, porque nós estamos sempre a querer saber mais, não é? Uhum, E a formação vem um bocadinho por aí, que mesmo que nós tenhamos certeza daquilo que estamos a fazer, há certos pulos do gato, há certos conhecimentos que nós conseguimos sempre adquirir numa formação. E isso vai-nos dar mais valor, não é? Mais conhecimento e mais tranquilidade, porque uhum, sabemos que uhum. estamos a fazer a coisa bem. Eu usei o termo relaxamento, né? Relaxado, mas a confiança é uma coisa, é uma palavra que expressa bem o que eu quis dizer, né? Então você precisa ter confiança de que aquilo que você está entregando tá bom, né? Não, de repente, aquela florzinha tá torta ali. Mas se você olha o conjunto todo, tá bom. Mas os nossos olhos, né, de técnicos, os olhos técnicos, você fala, mas aquela flor tá torta, ela tinha que estar para a direita, tá para a esquerda, né? Então, isso não é uma coisa
que pode acontecer, acontece, e se você tiver oportunidade, vai lá e coloca, então arruma ela como você quer, mas às vezes você só vê isso depois que teve a entrega do material, do bolo. Então, o que eu quero dizer é assim, não se martirize por isso, não fica, puxa vida, mas aquela flor estava do lado errado, ela ali. Tá, na próxima que você fizer, você põe ali. Então, tenha esse cuidado entre entregar o que foi combinado, mas também se é alguma coisa que não saiu ali do seu jeito, porque às vezes é o nosso agrado, o cliente está super satisfeito, mas aquela flor para mim poderia estar um pouco mais assim. Então, é só ter esse cuidado para não ficar também se cobrando e porque deixa de ser prazeroso, né? Se você fica é, é, muito Culpabilizando. isso, deixa de ser prazeroso e fica, mas aquilo mas acontece, a gente faz isso, né? E tem que saber lidar com isso para não ser frustrante, né? E aí me perdi um pouco aqui A formação, na em relação à formação. formação. A formação é essencial, é incrível, tem que ser feito. A gente nunca sabe de tudo. É uma área que tem inovações e tem produtos novos e técnicas novas o tempo todo. Então sempre alguma coisa muda. Ontem se fazia assim, hoje já faz de outra forma. Se você não acompanhar isso, você fica um pouco perdido. Como também, ao mesmo tempo, é um universo tão grande, você tem que Selecionar centrar e filtrar o que você quer. Hoje a gente tem uma disponibilidade imensa informação. de informação, né? Não vou nem falar de formação, vamos separar as coisas, né? A gente tem uma quantidade imensa de informação que nem sempre resulta numa formação. Vídeos no YouTube, tutoriais no Instagram, no TikTok, no Facebook, enfim. Você encontra de tudo. Quando você tem uma formação que traz a informação de uma forma mais organizada, mais Explícita. explícita, mais preparada para aquilo que você quer, né? Então, quando eu preparo uma formação de um bolo de vaso de orquídea, eu penso de orquídeas, eu penso no meu público, né, no meu aluno, em como ele vai fazer aquilo do começo ao fim, quais os tipos de dúvida que ele pode ter no caminho, quais as dúvidas que geralmente já tem, é uma coisa mais elaborada, né? Então Mas, por a exemplo, formação, essa formação, imagina, a pessoa pensa, eu vou fazer muitos bolos de casamento, ou eu sou uma pessoa que trabalha muito com bolos a nível de flores, e aí sim faz sentido. Apesar de eu achar que as formações fazem sempre sentido, consegues sempre aprender alguma coisa de uma maneira ou de outra, aprendemos sempre alguma coisa nova, mesmo que a formação não te acrescente muito, mas alguma coisa alguma coisa. acrescenta. Mas, por exemplo, que a pessoa tenha essa consciência de que não, eu preciso desta formação porque esta formação vai-me agregar valor neste e neste sentido. É Exa assim que tu estás. Isso, É essa a tua exatamente, ideia. exatamente. E sempre agrega. Pode ser uma formação, mesmo essas, não estou invalidando os tutoriais que chegam, né? A gente aprende muita coisa. Eu aprendi já muita coisa e Até aprendo com os muita coisa. e-books, uma pessoa. Sim, sim, Exatamente, é sim. uma ótima fonte. E aí, algumas coisas cada um tem que avaliar. Por exemplo, eu tenho facilidade para aprender as coisas relacionadas ao cake design e à confeitaria. Eu vejo uma receita e eu vou e Aplica. eu consigo fazer. É uma habilidade ou facilidade que eu tenho. A primeira vez que eu fiz macarrons na vida saíram perfeitos. A segunda ficaram horríveis, mas a primeira ficaram perfeitos. Tudo, a cinturinha, tudo. E é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. E aí depois, há muito tempo eu não faço, eu preciso até fazer para ver se ainda sai ou não. Mas isso depende muito de cada um. Há pessoas que ela precisa para aprender a pôr a mão na massa, a sentir a textura, o toque, né? Então as formações presenciais são as mais adequadas para essas Eu pessoas. falo nisso em relação, por exemplo, às flores espatuladas, que tu vês os vídeos Uhum. e parece Mas uma são coisa muito super simples. simples. Aquilo é só com a espátula, tiras e pões no bolo. E é uma coisa tão difícil de fazer. Para mim, pessoalmente, se calhar outra pessoa vai achar que aquilo é uma coisa super simples. Mas eu quis ir fazer essa formação
para tentar perceber como é que funciona. E uma coisa super difícil. Depois a pessoa pensa assim: eu vou pedir um bolo destes porque isto é só pôr ali assim umas flores com a manteiga que eu vi um vídeo. Uhum, uhum. E a pessoa pensa assim: eu pessoalmente iria pensar, eu se calhar faço um bolo esculpido muito mais depressa do que faria um bolo desses que demora montes e montes de tempo com as minhas mãos a fazer, não é? Por isso eu acho que é o que tu dizes, dependendo de cada pessoa, assim faz sentido ou não fazer determinada formação. Seja online ou presencial, ou tutorial, ou, né, seja como for. Mas de qualquer forma, a formação ela é essencial, sem dúvida. Eu já cheguei a fazer formações de horas e no final do dia eu falei, não, mas não acrescentou nada, mas ali teve uma coisinha, uma forma de, uma maneira de, por exemplo, um caso prático. Eu fiz uma formação de bolos, bolos de vitrine, que a gente chama no Brasil, que são os bolos comerciais, né? Os Pastelaria. prestígios, os bolos decorados, mas aquela decoração chantilly e tal. Eu passei um dia todo uma formação. Eu já tinha feito outra formação com outra professora, onde eu achei que a massa era mais saborosa, mas nessa que eu fiquei o dia todo, a pessoa montava a assadeira, a forma do bolo para ir pro forno de uma forma que é a que eu uso até hoje. Então, aquele dia todo de formação, a princípio, né, ingenuamente falando, me parece que eu só aprendi a montar a assadeira, mas é o que eu uso até hoje. Então, sempre tem alguma coisa que Sempre tem vai alguma coisa, eu também acho que seja sim. online, seja presencial. Presencial, para mim, é o melhor tipo. Quem tem a oportunidade de fazer uma formação presencial, faça, porque você tem um feedback instantâneo. Você está ali com o instrutor, com o formador, você errou alguma coisa, algum detalhe, ele já vai corrigir para você. Surgiu uma dúvida, e As agora? Se vem para dúvidas, cima ou sim, vem para sim, sim. baixo? Você E pergunta, depois então é muito também instantâneo é a partilha pessoal entre pessoas, entre não é? Porque pessoas. aprendemos sempre alguma coisa com outros artistas Sim, também. sim, e Aprendemos com sempre. outros alunos, né? Acho que é Exato. isso que você Sim, disse, sim, 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 perfeito. sim. Exatamente. Então é sempre uma troca e que no online não tem muito disso. É mais impessoal, É não é? mais impessoal, tem a vantagem que você faz o seu horário, que você faz não sei o quê, mas tem a desvantagem de você ter que fazer tudo sozinho. Então, para quem não vou nem dizer autodidata, mas para quem não tem essa facilidade de aprender sozinho, né, ali naquele momento, né, vale muito a pena fazer Sim, e depois, a e formação depois também presencial. tens aquela questão do tentativa e erro, não é? Porque como não estás tão próximo de alguém no momento para te tirar as dúvidas, tu vais fazendo e vais por tentativa e erro. Olha, não Isso. correu bem. Eu este fim de semana fiz o bolo do dinheiro e aquele que sai do bolo, Aham. e eu tive exatamente essa dificuldade, porque eu vi online como é que se fazia, tentei absorver toda a informação que eu precisava, mas na prática É houve uma diferente. altura que eu pensei, eu queria tanto que alguém tivesse aqui a dizer-me onde é que eu faço o corte. Sim. É completamente É que diferente. numa presencial, né, Tu já tiravas logo tá essa dúvida e o corte é vias. aqui. Sim, exatamente, Sim, exatamente. sim. E a vantagem que traz uma formação, que eu diria, Presencial, não só presencial, a online também, é uma formação mais planejada em específica. relação aos tutoriais que tem por aí, é aquilo que faz parte do ser humano. Se você paga, você leva a sério. Então, você paga uma formação, você compra uma formação, você vai e faz. Se tem, aquela professora vai dar uma live às 18 horas. Ih, pá, mas esse horário eu tenho que fazer janta. Aí depois eu vejo. Né? Então isso traz pra gente uma certa Obrigatoriedade. obrigatoriedade e você vai e faz. Formação eu acho que é algo que tem que ser feito. Enfim. E agrega valor, não há hipótese. Não. Agrega, por mais autodidata que tu sejas e bom, agrega-te sempre mais valor àquilo que tu fazes. Eu E acho que sim. agrega imenso e também a gente só precisa ter um cuidado na hora de selecionar essas formações. Porque há um universo de formações por aí. Há tudo, você consegue aprender tudo sobre o que é design ou qualquer outra área, mas nem sempre aquilo é algo que você quer trabalhar depois. Então, por exemplo, eu tenho
dificuldades, não é uma coisa que me agrada muito trabalhar com chocolate. Então, não vou ficar fazendo formações de chocolate. Interessante, sempre vai ter alguma técnica ou outra e tal, mas não é o meu foco nesse momento. Então, eu prefiro fazer uma formação de coberturas do que fazer uma de chocolate. Então, esse é um ponto. Outro ponto é você ter também um pouco daquela coisa assim do com quem você vai fazer essa formação. Às vezes, não necessariamente aquela pessoa precisa ter 30 anos de experiência para poder te ensinar alguma coisa. Eu já conheci pessoas que começaram no Cake Design, no Cake Design há 2 anos e tem trabalhos assim magníficos, conhecimentos magníficos que hoje é capaz de ensinar muito bem e vi casos contrários. Eu acho que a pandemia, infelizmente, eu acho que a pandemia trouxe uma enxurrada de pasteleiros, confeiteiros, cake design, Formadores. formadores e outras cositas más. Então, isso é um pouco de consequência da pandemia. E aí a gente vê pessoas desesperadas pela venda dos seus cursos, dos seus pacotes de eu tenho a melhor receita do mundo, eu vou te ensinar tudo sobre não sei o que, só comigo você vai aprender a melhor forma. Então, isso para mim é um pouco Eu, por acaso, e duvidoso. isso faz sentido o que estás a dizer. Eu fiz uma formação de. Eu iniciei as formações há muito pouco tempo. Uhum, Apesar de eu já trabalhar nisto há 15 anos, 14, 14, 15, sim, por aí. Eu fiz formação, autodidata, fiz formação há muito poucos anos, em uhum. comparação com os anos de Com trabalho que eu já tenho, não é? carreira. E sempre pensei assim, eu vejo na internet como é que se faz, e às lojas que na altura vendiam material e tiravam umas dúvidas e tal, mas a primeira formação que fiz foi de buttercream e mudou a minha visão Uhum, uhum. completamente sobre a formação, porque eu agreguei muito mais valor e para mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi aquela formação. E passado uns anos, há um ano, dois, eu fiz outra formação que envolvia o buttercream. E nessa formação eu queria me inscrever porque sim, porque era uma coisa que eu queria fazer e Uhum. aprender. Mas uma das coisas que dizia essa formação é que era o melhor buttercream do mundo, resistente a não sei quantos mil graus e que era espetacular. E eu quis mesmo, eu assim, pai, vou aprender uma receita que o bolo vai ficar em exposição num dia de calor e vai aguentar. E não é verdade. Não é verdade, lá está o que tu estás a dizer, de tu estás a dizer, estás a dar uma informação que não é real. Que E não é real. seja butterscream, seja chocolate, seja pasta de açúcar, com temperaturas muito altas, não há milagres. Uhum. Vai acabar por derreter, vai acabar por perder a estrutura que tem. E isso é muito importante. É a pessoa, já que vai dar formação, ou já que está na área da formação, ser verdadeira e dizer: o meu buttercream é bom, mas pode acontecer Pode como a acontecer. outro qualquer, como a outra receita qualquer. Então aí cabe a gente do lado como aluno ou como form- Formando, formando, formando. saber, né, usar esse filtrar muita coisa na confeitaria hoje, de um modo geral, é muito espetaculoso, assim, então faz tudo muito grandioso no sentido de muito espetacular mesmo, muito show, né? Então a gente vê professores que fazem show, né? Mas você sabe que ali nas entrelinhas tem uma coisa ou outra que fala, não, mas isso aqui não vai dar certo. Ou coisas absurdas. Eu já vi professoras. Bom, primeiro que tem os que ficam assim, eu vou te ensinar a ganhar de não sei quantos mil, de 1.000 a 30.000 euros por mês na confeitaria. Não existe isso, sabe? Essa fórmula mágica, essa fórmula pronta. Tem uma série de coisas envolvidas aí. É desde da qualidade do seu produto, a sua técnica, o seu público, o seu valor, o seu gerenciamento de empresa, o seu gerenciamento de custos. Então, não é uma fórmula mágica,
Então isso já me assusta um pouco quando eu vejo essas coisas espetaculosas, Mas isso é em assim. todas as Em formações, todas, mesmo em as todas as áreas. multidimensionais, Sim, assim, sim. não vais e a partir da próxima semana já ganhas 5.000 euros por semana. Pá, é todo um processo, não Tem que quer ter dizer que não cuidado. consigas, mas é todo um processo. Espero que Não... consiga. Quem faça, quem investiu o dinheiro, espero que consiga. É, não sei se vai, mas espero que consiga. Então precisa ter essa filtragem do que é essa coisa espetacular, alguns cuidados de. Eu já vi pessoas usando, transformando, né, o design nessa coisa espetacular a ponto de colocar peixes vivos dentro do bolo. Então havia uns pisos, e aí um piso desse tamanho, que deveria ter uns 15 centímetros por 10, era uma caixinha em acrílico onde tinha peixes vivos ali, Sem acho que uns 4, respiração, sem provavelmente. nada. Então, primeiro, no Brasil isso é crime, né? Tem um enquadramento para isso, é maus tratos. Então, precisa ter esse cuidado para a confeitaria, para o cake design não perder a essência dele, que é a celebração. Mas é a celebração dentro do Da bom vida, senso. não a celebração da vida, não da morte, não é? Quer Exatamente, dos dizer. peixes, né? Enfim. Reinaldo, só para terminar, não sei se queres dar algum conselho, se queres transmitir algum do teu conhecimento para quem está a começar e está perdido, ou para quem está já no negócio, mas sente-se desvalorizado, em baixo. Não sei se queres ter alguma palavra de conforto. Eu quero. Na verdade, eu acho que eu tinha muita coisa para falar, principalmente para quem está começando, por base na minha experiência, que comecei, recomecei, comecei novamente, enfim, eu aprendi errando, né? E se eu pudesse, eu pegava na mão de todo mundo e falava, olha, não faz isso que está errado, não faz isso que está errado, mas, enfim, eu acho que o conselho mais prático, assim, que eu daria para quem está, né, nesse início, defina o seu público, defina o seu trabalho, foque nisso. Hoje, o que que eu, Reinaldo, quero? Eu quero trabalhar com os meus bolos, com as flores realistas, na medida do possível, e eu quero dar formações. Então, eu tenho que trabalhar nisso. Eu não vou ficar investindo meu tempo em topos de bolo, em trabalhos desse tipo, né? Então, defina o seu público, o que oferecer para esse público. Estude, estude formas de valorizar o seu trabalho. Quando a gente fala em agregar valor ao trabalho, não é superfaturar. Uma coisa é você ter um valor, outra coisa é super valorizar, que isso às vezes acontece. Então, tenha dentro do mercado, dentro daquilo que você espera, né, de retorno, mas estude precificação, estude formas de cativar o cliente, de conquistar o cliente e manter o cliente, É o mais né? A gente importante. fala que sucesso na confeitaria não é ter uma agenda cheia de pedidos, mas ter uma agenda cheia de clientes que você pode contar, que vão estar ali Fiéis, sim, fiéis, né? sim. Então, eu diria isso. É, a gente fala muito em não desista, não desista. É, desistir também não é errado. O que precisa entender é por que desistir ou não. Então, não quero mais fazer confeitaria, vou desistir. Tá. Por que que você vai desistir? Porque você não gosta de fazer confeitaria? Ok. Porque você não sabe fazer confeitaria? Vai aprender. Você gosta? Vai aprender. Ah, eu vou desistir porque não me dá dinheiro. Então você está cobrando errado. Precisa aumentar a sua cartela de clientes, precisa ver os seus gastos. Entenda o porquê, né, de querer. A gente tem muita gente querendo desistir. Entenda o porquê primeiro. Eu não posso falar não desista porque eu desisti da minha profissão. Eu cheguei no pós-doutoramento e desisti. Porque eu não queria. Eu não estava feliz ali. Não era uma coisa que me Mas lá satisfazia. está, isso também tem a ver com o nosso ego, de não querer mostrar que desistimos. E às vezes nem é só desistir, é só É só recomeçar. recomeçar, é só se reinventar. Eu vou desistir porque eu não gosto de fazer bolos de buttercream. Mas e o outro bolo com pasta de açúcar? Você Com gosta? Com chantilly, chocolate. com chocolate? Você gosta? Então se encontre e foque nisso e trace um objetivo que há mercado. Todas as pessoas comemoram, todas as pessoas fazem aniversário.
elas têm alguém especial, então sempre vai, nunca o cake design, a confeitaria vai deixar de ser importante. Né? Sempre vai ter mercado para isso e sempre vai ter público para vender todo tipo, para comprar tudo que você. Temos é que ser humildes e perceber exatamente aquilo que se está a passar naquele momento connosco, com a nossa empresa, com o nosso trabalho, e a partir daí recomeçar e dar o passo em frente. Exatamente. Reinaldo, muito obrigada por ter estado Obrigado, comigo aqui este Magda. bocadinho. Adorei conversar contigo, bom, como eu sempre. também Como espero sempre. que possa tenha contribuído com alguma Vai coisa. contribuir com toda a certeza. Obrigada por estarem deste lado. Conto com vocês no próximo podcast. Queria deixar só a ressalva de que estes podcasts têm o apoio da Visionary Experience, que é uma empresa que trabalha com todos os produtos de pastelaria, não só para cake design, mas para todos os trabalhos artísticos que vocês possam querer fazer. Conto com vocês no próximo podcast. Até lá, beijinhos doces.